Olá, seja bem-vindo ao canal Matemática Superior. Hoje a gente vai resolver a questão 35 da seção 14.3 do livro de Stuart, que fala o seguinte: pediu para determinar as derivadas parciais de primeira ordem da função. A questão 35, essa aqui é uma função que depende de x, y, z, dada por x vezes y vezes o arco seno de y vezes z, ok? Então, vamos aqui. Eu já deixei preparado a minha questão. Então, lembrando, lá no curso de cálculo 1, a gente derivava a função arco-seno dessa maneira, né? Ou seja, a derivada da função que era dada por arco-seno de u de x era a derivada da função de dentro dividido pela raiz quadrada de 1 menos a função, né, u de x ao quadrado. Aqui quem está fazendo o meu papel de u de x é a função y vezes z. Então, o que eu vou fazer? Eu vou derivar parcialmente u em relação a x. O que vai acontecer? Então, se eu vou derivar em relação a x, o arco seno aqui ele depende de y e z, ou seja, é constante. Então, eu vou derivar aqui em relação a x, então vai sobrar, a derivada de x é 1, então vai sobrar a outra constante, que é os y vezes o arco seno de y vezes z. Então, somente isso. A derivada de u em relação a y, quem que é? Então, em relação a y, então o y aparece aqui também. Então, que eu vou utilizar a regra do produto. Então, eu vou derivar por conservar o x é constante. Então, a derivada do y, quem que é a derivada do y? É 1, então vai ficar 1 vezes o arco seno de yz, primeira parte. Agora eu vou conservar essa outra parte aqui. E vou derivar isso aqui em relação a y. Então, eu vou utilizar essa fórmula, só que aqui em cima vai ficar a derivada do argumento aqui em relação a y. A derivada do argumento aqui em relação a y vai dar z dividido por raiz quadrada de 1 menos essa função que está aqui, faz o papel da u de x, então yz ao quadrado. Se você quiser reescrever isso aqui, dá para colocar um x em evidência, ou talvez não, deixa dessa maneira mesmo, x vezes o arco seno de y vezes z, mais aqui dá para colocar x, y, z, né? Multiplicar todo mundo, dividido pela raiz quadrada de 1 menos y ao quadrado, z ao quadrado. E por último, a derivada parcial de u em relação a z, quem que é? Então, xy é constante, então eu vou conservar xy e derivar o arco seno em relação a z. Então, a derivada disso aqui em relação a z vai dar y dividido por raiz quadrada de 1 menos y ao quadrado, z ao quadrado. Então, aqui dá para juntar todo mundo, então vai ficar xy ao quadrado dividido pela raiz quadrada de 1 menos y ao quadrado, z ao quadrado. Vamos dar uma olhadinha lá no MATLAB para ver como é que ficaria essa situação. Aqui no MATLAB, eu tenho a minha função u, dada por x vezes y vezes o arco seno de y vezes z, aqui as derivadas parciais em relação a x, em relação a y, em relação a z. Então, vamos pedir para escrever, vamos primeiro executar o programa. Apareceu aqui, né? Deu OK. Agora, eu vou pedir para escrever a derivada parcial em relação a x. Então, deu y que multiplica o arco seno de yz. Ou seja, y que multiplica o arco seno, né? Lá escreve assim, é arco seno, né? De y vezes z. Então tá ok. Agora vamos pedir para escrever a derivada parcial em relação a y. Então, quando peço a derivada em relação a y, o que me retornou? Me retornou o x que multiplica a vezes o arco seno de yz, mais xyz dividido pela raiz quadrada de 1 menos y ao quadrado, z ao quadrado, que foi exatamente o resultado que a gente encontrou aqui, tá vendo? X que multiplica o arco seno, tá vendo? Mais xyz, ok. E por último, vamos pedir para escrever
a derivada parcial em relação a z. Então, deu xy ao quadrado dividido pela raiz quadrada de 1 menos y ao quadrado z ao quadrado. Que é exatamente o resultado que a gente obteve aqui, tá vendo? Beleza? Então, espero que você tenha entendido, gostado. Deixe um like aí, compartilhe com os colegas. Até a próxima.